graça e a paz do Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo, da Assembleia de Deus, Rondon. Temos a nossa sede situada ali na rua Mirador, número 506, Jurema, Caucaia, Ceará. Na presidência deste honroso ministério, nosso amado pastor e fundador deste ministério, pastor Euclides Tomé. Queridos e queridas, o vídeo de hoje aborda um tema um tanto quanto polêmico, pois não existe um consenso entre os teólogos e dentro desta divergência quero declarar minha posição teológica, certo? Embasado tão somente nos textos originais, ou seja, no texto grego. Quero também ressaltar que não é por haver essa divergência teológica que isso vai interferir na minha e na sua salvação. Basta tão somente nós termos um debate salutar, certo? Basta tão somente nós respeitarmos a visão um do outro. Nós vamos falar hoje de novos céus e nova terra. Já quero ressaltar que existem duas linhas de pensamento. A primeira é aquela que acha que esta terra ela vai ser dizimada, ela vai ser aniquilada, ela vai ser destruída. A segunda linha de pensamento, e é nesta que eu acredito, pois ela está dentro do texto original, certo? A segunda linha de pensamento, ela acredita que esta terra ela vai passar por um processo de purificação, de renovação, ok? Então, para que nós possamos falar um pouco a respeito de novos céus e nova terra, que é na teologia conhecido como dispensação dos anjos fiéis e dos santos ressurretos, eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, o qual nos fala assim: porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Queridos e queridas, para que possamos falar de novos céus e nova terra, é necessário primariamente entendermos que aqui está uma das promessas que Deus fez ao homem, certo? E com certeza, dentre as 7.487 promessas que Deus fez ao homem, no meu ponto de vista, certo? No meu ponto de vista, essa, se não é a maior, com certeza é uma das maiores. Sabe por que eu digo isso? Simplesmente porque exatamente neste momento o homem está vendo e vivenciando a era das eras. Momento este em que o homem já não carrega sobre si a culpa do pecado, pois ele está agora com o seu corpo ressurreto, ele está agora com o seu corpo glorioso e goza continuamente da presença de Deus. E esse lugar foi feito para os santos, esse lugar foi feito para a igreja, para todos aqueles amados e amadas que perseveraram na fé, perseveraram na doutrina dos apóstolos e foram fiéis até o fim. Essa igreja que foi perseguida, mas não vencida, que foi tentada, mas não caída, essa igreja que foi assolada de todas as formas, mas permaneceu firme, forte e segura nos preceitos doutrinários da palavra de Deus. E exatamente por isso, queridos e queridas, ela está agora desempenhando seu papel na eternidade, juntamente com o Todo-Poderoso. Porém, certo, precisamos também entender que para ela chegar até aqui não foi fácil. Ela precisou ser achada em dois pontos, certo? Em dois requisitos primordiais. O primeiro requisito, ela precisou ser achada santa. E quando nós falamos em santidade, nós estamos falando de uma vida
ela precisou ser achada irrepreensível em paz consigo, em paz com o próximo e em paz com Deus. Sem esses requisitos, queridos e queridas, ela não teria chegado a este estágio. Essa igreja, ela passou por todas as adversidades possíveis e impossíveis de serem superadas. Mas o maravilhoso é que ao passar por tudo isso, a igreja, agora ela está gozando da bênção maior, que é estar na presença de Deus, é estar na eternidade com o Todo-Poderoso. Eternidade essa, amados e amadas, que se nós tirarmos 1 trilhão de anos, ainda teremos a eternidade, sem que soframos nenhuma perda, certo? Sem que soframos nenhuma perda de anos. Por quê? Porque estaremos ali vivendo, não estaremos mais vivendo na era cronológica, certo? Na cronologia humana, mas nós estaremos vivendo no tempo de Deus. Nós não estaremos mais no Cronos, mas estaremos agora vivendo no tempo do Todo-Poderoso, no Kairos, ou seja, amados e amadas, de eternidade em eternidade. E essa dispensação, ela teve o seu início, mas ela não vai ter o seu fim, certo? Ela teve o seu início ali após o grande juízo. E o maravilhoso, queridos e queridas, que também é preciso nós ressaltarmos, é que nós seremos partícipes de um governo espiritual, de um governo celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 5, parte final. Apocalipse capítulo 22, versículo 5, na sua parte final, que diz: e governaremos para todo o sempre. Percebam que a palavra nos fala com clareza: governaremos para todo o sempre. Porém, amada igreja, quando nós falamos de novos céus e nova terra, existe uma pergunta que é preciso ser feita, existe uma pergunta que não quer calar. E esse novo céu e essa nova terra vai ser uma nova criação? Vou repetir: esse novo céu, essa nova terra vai ser uma nova criação? Analise comigo. Se você tem um carro e durante muito tempo você somente abasteceu, certo? Rodando para cima e para baixo, passando em buracos, em pedregulhos, e com o passar do tempo esse carro foi se danificando, se deteriorando, não funcionando mais em sua normalidade. E aí você percebeu que ele precisava de um reparo, de uma restauração. Então você levou esse carro para a oficina. Dias depois você retorna para essa mesma oficina para pegar o seu carro. E aí você entrou dentro do seu carro, deu a partida e saiu. Aí a pergunta é essa: quando você saiu da oficina, você saiu com um carro novo ou com um novo carro? Eu vou repetir: você saiu com um carro novo ou com um novo carro? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, na parte A. Apocalipse capítulo 21, na sua parte A, que diz: e vi um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. No original grego, amada igreja, está escrito assim: Kai Eidon, Ouranon, Kainon, Kaigin, Kainin. E o termo usado para novo céu e nova terra é Kainon, certo? Kainon. E essa palavra Kainon, ela tem sua origem em Kainos, que por sua vez, amada igreja, significa novo em qualidade. Novo em qualidade, ou seja,
Se essa terra, acreditamos nós, e assim está escrito no original grego, se ela fosse aniquilada, dizimada, destruída, o termo a ser colocado ali pelo apóstolo seria outro, seria Neos, certo? E a palavra de Deus ficaria assim: Kai Eidon Ouranon Neos. Mas não é assim que está no original grego, não é assim que está escrito nos originais da palavra de Deus. Está escrito Kainon, que se origina de Kainós, que por sua vez é novo em qualidade, certo? Se essa terra fosse ser destruída, teria que ser Neos. E Neos, que também é uma palavra grega, certo? Ela significa novo em criação. Ou seja, aí sim teríamos embasamento para dizer que ela seria destruída, aniquilada, dizimada, porque seria uma nova criação. Mas o termo colocado ali não é Neos, é Kainon, certo? Kainon. Por isso fica bem claro que esta terra ela vai passar por um processo de purificação, por um processo de restauração. Ou seja, amada igreja, certo? Essa terra ela vai estar sendo liberta dos efeitos do pecado do homem. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Para nós finalizarmos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. O qual nos diz assim a palavra do Senhor: aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Olha que palavra gloriosa, poderosa. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Percebam, amados e amadas, que a palavra usada aqui é se fundirão. E se fundir significa unir. Se fundir significa ser transformado, certo? Se fundir significa ser transformado novamente. Se os elementos e os céus se derreterão, certo? E eles se fundirão, eles estão se tornando um só lugar, uma só moradia, exatamente para os anjos fiéis e os santos ressurretos, que é justamente a era das eras. E a igreja, queridos e queridas, vai estar aqui neste lugar, nesta eternidade, com o nosso Senhor Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe.